Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos encerrar o estudo sobre as primeiras civilizações que surgiram ao longo da nossa história. Vamos tratar diretamente dos fenícios e dos persas. Só um lembrete importante, então a gente está finalizando com a aula de hoje o estudo dessas primeiras civilizações, que começamos com os mesopotâmicos, depois passamos para o estudo do Egito Antigo, e na última aula a gente falou sobre os hebreus, tá bom? Essas três civilizações, mais os fenícios e os persas, fecham as chamadas civilizações antigas. Então quem não assistiu, retome os vídeos das aulas anteriores, tá bom? Para depois partir para a aula de hoje, belezinha? Então vamos nessa. Os fenícios e os persas. Para iniciar falando dos fenícios de fato, os fenícios eles habitaram uma pequena região ao sul ali da Mesopotâmia, mais ou menos, que aqui no nosso mapa, no nosso quadro aí, está assinalado da cor laranja. Só que foram uma civilização que tinha muita vocação para as navegações marítimas. Então eles vão expandir o seu império da civilização fenícia ao longo do mar Mediterrâneo, que vocês podem ver que é assinalado as rotas marítimas assinalado da cor vermelha e as regiões que eles vão dominar assinalado da cor roxa, violeta, tá bom? Então essas podem ver que os fenícios então eles vão chegar a muitos lugares diferentes ao longo da costa do mar Mediterrâneo, chegando ao sul da Europa, a Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, norte do continente africano, belezinha? Então vamos lá. Os fenícios. Bom, a cultura fenícia começou a se desenvolver por volta ali do século XIV a.C. Então, 1400 anos mais ou menos antes do nascimento de Cristo. Os fenícios eram um povo de origem semita que se estabeleceu em uma faixa estreita, como a gente viu no mapa, né, lá na cor laranjada, né, de terra entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano, né? Então, só voltando aqui no mapa rapidinho, podem ver então que eles vão habitar aqui pertinho do mar Mediterrâneo e as montanhas do que hoje nós chamamos de Líbano, Palestina ali, tá bom? Que naquela período a gente chamava só de Mesopotâmia, belezinha? A região então era estratégica, servia de passagem para importantes rotas comerciais ligando a Ásia Menor, chamada de Anatólia, ao Egito e a Mesopotâmia ao Mediterrâneo. Então os fenícios eles habitaram no centro ali, o ponto de partida de parada entre essas rotas comerciais importantes. Bom, mas tinha um problema ali na região onde eles habitavam, pois por um lado nós tínhamos altas montanhas que dificultavam o acesso dos fenícios ao interior do continente e restringiam, né, no caso, a agricultura a uma parte bem pequena, né? Porque boa parte do território eram montanhas, então como é que você vai fazer agricultura? Como é que você vai cultivar alimentos, criação de animais? Então vai ser só em terreno fértil, que era uma pequena parte daquele território, tá bom? Bom, com escassas possibilidades de sobrevivência e enriquecimento em terra, os fenícios então tiveram que se lançar ao mar, né? Tiveram que buscar a sobrevivência, buscar as riquezas, tudo através da comercialização das viagens ligadas ao mar Mediterrâneo, né? Esse empreendimento então ele vai ser favorecido pela natureza da região. O cedro, que era abundante, né, nas florestas fenícias, um tipo de árvore, né? Possibilitou então a construção de navios leves e resistentes, né? Então os fenícios foram os primeiros grandes navegadores, vamos dizer assim, da nossa história. Não foram os primeiros de fato, né? Os egípcios, todos os outros já navegavam também. Mas aquela civilização que teve um surgimento voltado, uma vocação voltada para a navegação, foram os fenícios, tá bom? Essa ideia de ficar ligado ao mar fez com que os fenícios tenham sido a primeira civilização que empregou a talassocracia. Tá até de negrito aqui no nosso texto, tá bom? O que seria talassocracia? É uma palavra de origem grega que significa domínio sobre os mares. Então não era uma sociedade ligada muito ao terreno, né, às terras, era uma sociedade ligada ao mar. As cidades que são ligadas ao mar têm esse nome, talassocracia. Assim, o poder de um Estado talassocrático está associado ao domínio militar que exerce sobre os mares, que é o que os fenícios faziam naquele período. Então a gente aqui tem a ilustração das embarcações fenícias daquele período, né? Como eram hábeis navegadores, então as suas embarcações também eram bastante tecnológicas para aquela época, tá bom? Só lembrando de contextualizar o período histórico, né? E aqui nós temos uma outra representação de um navio mercante, de um navio comerciante, né, e tudo mais, fenício. Belezinha? Então as cidades, o conceito de cidade-estado e as colônias fenícias. É bom entendermos o seguinte, esse conceito de cidades-estado são importantes
porque ela vai dominar também um estudo sobre a Grécia Antiga que a gente já começa na próxima semana, já que a Grécia vai ser dividida em cidades-estado. A Fenícia também era dividida assim, era dividida em várias cidades-estados, né? E outras colônias que os fenícios foram conquistando ao longo do mar Mediterrâneo. Então, as condições geográficas do território fenício, marcadas pelas presenças de altas montanhas, contribuíram então para a formação de núcleos urbanos isolados uns dos outros, né? Porque como era um conectado ao outro pelo mar, você não tinha uma integração muito bem com o seu vizinho, né? Você não podia a pé visitar o seu vizinho, a cidade vizinha, né? Sempre tinha que pegar a embarcação, um barquinho, navegar por algumas horas ou alguns dias para chegar até uma cidade vizinha. Isso fez com que cada um dos povoados então surgissem de modo isolado, né? E apesar de compartilharem a origem, a língua e a cultura, as cidades fenícias eram politicamente e economicamente autônomas, né? O que isso quer dizer? Independentes. Cada cidade possuía umas regras próprias, algumas leis próprias, né? Justamente porque viviam isoladas umas das outras. Por isso, essas cidades são chamadas de cidades-estado, porque é uma cidade que tem quase que um caráter de estado, né? Porque possui governo próprio, regras próprias, leis próprias. Só não é um estado porque todas essas cidades fazem parte do mesmo estado maior, que é a Fenícia, mas tendo essas várias cidades independentes umas das outras. Cada cidade-estado, então, tinha seu próprio rei, que acumulava funções políticas e religiosas. Existem evidências históricas de que em algumas cidades o rei era auxiliado por um conselho de anciãos. Como os comerciantes eram muito ricos, acredita-se que eles também exerciam alguma influência no governo das cidades, né? No final do século, então, do primeiro milênio, né? Do segundo milênio, desculpa, antes de Cristo, né? Com o aumento do comércio de artefatos de metais, a atividade comercial marítima dos fenícios aumentou de forma considerável. Então, por volta do ano 1000 a.C., os fenícios ampliaram suas rotas por todo o mar Mediterrâneo, como a gente viu no mapa do início da nossa aula, né? Chegando até o Oceano Atlântico, já que a Portugal e Espanha são banhados pelo Oceano Atlântico. Ao longo dessas rotas, eles fundaram várias colônias no norte da África, na Sicília, na Sardenha e na costa da Espanha. Nesses locais, eles adquiriram matérias-primas como metais, além de cereais e escravos, né? E aqui a gente, só para retomar um pouco o mapa dessas conquistas fenícias, a gente pode ver como está no primeiro mapa. A Fenícia, aqui marcado nesse mapa aqui, assinalado pela cor verde, né? As cidades lá que viviam originalmente era Biblos, Sidom e Tiro. E aí nós temos as rotas comerciais fenícias pela linha vermelha, né? Que pode ver que toda essa costa marcada pela linha vermelha foram regiões que os fenícios conquistaram durante a sua expansão imperial, né? Formando várias cidades independentes, várias cidades-estados, uma da outra, mas todas pertencentes ao governo fenício, tá bom? Os fenícios, além de navegadores, foram responsáveis pela invenção que vai impactar toda a história da civilização. Não é à toa que a invenção do alfabeto, a invenção da escrita, é o marco para o término da idade da pré-história, para o início da idade antiga. O alfabeto fenício, né? Então eles vão ser importantes por causa disso também. A necessidade, então, dos fenícios, de ter um código de comunicação escrita que facilitasse as suas atividades, principalmente o comércio, que é o que eles dominavam de melhor, né? Levou-os a adaptar, então, conhecimentos de outros povos e desenvolver, assim, o alfabeto. Um conjunto de sinais que representavam sons de uma língua. O alfabeto fenício, então, ele vai ter 22 sinais que representavam as consoantes, o que a gente chama de consoante no alfabeto normal. Ao serem usados para escrever, os sinais eram alinhados da direita para a esquerda, numa sequência diferente do que a gente está acostumado a escrever, já que a gente é acostumado a escrever da esquerda para a direita. Até nosso ritmo de leitura é da esquerda para a direita. Por volta do ano 1000 a.C., o alfabeto fenício se difundiu pelas regiões ocidental e oriental do mar Mediterrâneo. Ao chegar à Grécia, foi ampliado com a adição das vogais, né? Então, os gregos que viviam lá vão ter contato com o alfabeto fenício e vão aperfeiçoar e melhorar e aumentar, assim, o número de letras nesse alfabeto. Então, vocês podem ver que não é que os fenícios deixaram de existir para surgir os gregos ou os persas, como a gente vai ver agora na aula de hoje, tá bom? Então, cada uma dessas civilizações foi coexistindo e coabitando enquanto a outra também existia, né? Mais tarde, a combinação do alfabeto fenício com o grego e o etrusco foi adaptado pelos romanos para desenvolver o alfabeto latino. Embora tenha se modificado ao longo de vários séculos,
É esse o alfabeto utilizado hoje para escrever a língua portuguesa. Essa que nós estamos lendo, falando, ouvindo e escrevendo, tá bom? E a maior parte das línguas ocidentais. A gente vai ver melhor quando estiver estudando a Roma Antiga que uma das consequências, uma das heranças culturais dos romanos é justamente o nosso alfabeto, tá bom? O alfabeto da língua portuguesa, já que a língua portuguesa é uma das línguas que vão vir do latim, que era o idioma dos romanos em sua origem, tá bom? Então aqui a gente tem uma representação iconográfica do que era o alfabeto fenício naquela época. E na segunda fotografia nós temos essa representação, essas imagens históricas, né, de um museu onde gravaram-se pedras, encontraram-se, né, pedras, ruínas de escritos com o alfabeto fenício daquela época, tá bom? Bom, para finalizar sobre os fenícios, a gente tem que falar um pouco sobre a sua religião. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Cultuavam vários deuses. E na língua fenícia, Deus, com D minúsculo, era El, e deusa era Elat. Então, El é Deus e Elat era deusa. Mas El também era usado para indicar um deus específico, o pai dos deuses. Os fenícios então ofereciam sacrifícios de animais aos deuses. Há registros de sacrifícios de crianças também. Geralmente, os rituais religiosos eram realizados ao ar livre em regiões elevadas às cidades, né? Essa parte de sacrifícios de animais é uma cultura que vai ter em várias religiões presentes naquele período, né? Tanto politeístas como monoteístas também. Os hebreus também faziam sacrifícios de animais também ao longo de sua história, tá bom? Cada cidade então fenícia tinha um deus principal ou um casal de deuses que protegia seus moradores. Então, cada cidade e estado fenícia tinha seu próprio deus, cultuavam o seu próprio deus. Por exemplo, em Tiro, a divindade principal era Melkarte, e em Sidom, cultuava-se o deus Esmun. Uma das principais fontes para o estudo da religião fenícia são as inscrições encontradas na cidade de Ras Shamra, no norte da Síria, território da antiga cidade fenícia de Ugarit. Essa é uma cidade histórica que existe até hoje. Por mais que lá tenham povos radicais islâmicos que estejam destruindo um pouco essas ruínas históricas, ainda se permanece um pouco de pé essa cultura fenícia, né? Que é um pouco do registro que nós temos sobre os fenícios de uma outra época. Belezinha? Finalizamos aqui a parte sobre a Fenícia da aula de hoje. Vamos agora para a parte sobre os persas. Os persas, eles são pouco famosos para nós. Por qual motivo? Porque foram os persas um dos principais rivais dos gregos ao longo da nossa história. Se vocês assistiram aquele filme 300 e lembrarem do rei Xerxes, que até o Rodrigo Santoro que faz, Xerxes e seus soldados são um exército persa, né? Sobre os persas que rivalizavam com os gregos ali no início da nossa história antiga clássica, tá bom? Mas vamos lá. Por volta então do ano de 2000 a.C., já estão existindo os fenícios, começam também a existir os persas nesse sentido, né? Grupos humanos de origem indo-europeia se instalaram numa região de terras férteis entre a Mesopotâmia, a Índia e o Golfo Pérsico, né? Pode ver que todas essas civilizações elas existiram mesmo que na mesma região, né? Por isso que a gente fala que a história é esse estudo de transformações, porque a gente conta uma história que o homem surgiu ali num período e num local bastante parecido um do outro. Os mesopotâmicos, egípcios, persas, fenícios, hebreus existiram ali, coabitaram mais ou menos quase que na mesma região. Tá bom? Então a gente está contando a história da civilização antiga que basicamente habitava a mesma região. Com o tempo, então, esses grupos formaram dois povos, os medos e os persas. Tá bom? Os medos se fixaram próximo ao Monte Zagros, no norte do Planalto do Irã. Eles viviam da agricultura e do pastoreio e dominavam a metalurgia do cobre, do bronze e do ouro. Já os persas, né, ocupavam territórios menos férteis ao sul e desenvolveram principalmente atividades comerciais, porque suas terras não eram férteis, não tinha como eles manter a agricultura, correto? Então, no início do século VII a.C., os medos já haviam estabelecido um reino e dominavam vários povos, inclusive os persas. Mas por volta do ano de 530 a.C., o rei persa Ciro II derrotou os medos e unificou os dois reinos. Então não existia mais os medos e os persas, e sim somente os persas. Com um exército de 300 mil homens, ele conquistou os reinos da Lídia e da Babilônia, além de cidades gregas da Ásia Menor. Então Ciro II, né, que é o grande conquistador, né, talvez é o que dá origem a essa grande Pérsia, conhecido por ser um bom administrador e guerreiro, era respeitado pelos persas e por outros povos. Os gregos o chamavam de grande legislador e os judeus de ungido de Deus.
As regiões, então, dominadas pelo exército persa, podiam manter sua religião e seus costumes. Por isso que ele foi bem visto, porque ele conquistava uma região, só que ele permitia que naquela região se continuasse cultivando deuses próprios, leis próprias, culturas próprias, né? Com a morte de Ciro II, em 530 a.C., seu filho Cambises o sucedeu no trono e prosseguiu com a expansão do império, conquistando assim o Egito. Então aqui a gente tem um mapa da extensão do Império Persa. A Pérsia, como vocês podem ver aqui no centro da nossa tela, nasceu nessa região, sul ali da Mesopotâmia, mais ou menos ali, conectado conectado ao mar, era mais uma cidade conectada ao mar, e vai ter uma relação também política com os gregos que a gente vai ver depois. Mas essa pode ver que é toda essa extensão do império que começa a conquista com Ciro II e vai se seguindo com os próximos imperadores, com os vários conquistadores dos persas daquele período, tá bom? Inclusive Dario. A gente vai ver que Dario foi um dos grandes conquistadores persas agora, porque Cambises morreu no ano de 522 e aí Dario I assume o comando do Império Persa. Em seu reinado, os domínios persas atingiram a máxima extensão, indo da Trácia no ocidente até as margens do rio Indo no oriente, né? Em seu governo, Dario I então implantou importantes medidas para estimular a economia e tornar a administração do império mais eficiente. O que ele vai fazer? Ele vai dividir o império em satrápias, né? Regiões administrativas. Que em vez de eu governar toda uma região como uma coisa única, eu vou dividir esse império em vários pedacinhos, né? Que vai ser cada um desses pedacinhos controlado por um sátrapa, que era uma espécie de governante escolhido pelo rei. Era um governador, basicamente, do rei, né? Então o rei destacava alguém para cuidar de uma região de todo o Império Persa para ficar melhor dessa forma, né? Também Dario I ele vai criar uma moeda única, o dárico, impedindo que as satrápias tivessem suas próprias moedas. E vai ordenar a construção de uma grande rede de estradas. A via principal que ligava as cidades de Sardes e Susa tinha cerca de 2.500 quilômetros de extensão, né? Então as medidas tomadas por Dario I facilitaram a administração do império e propiciaram maior circulação de produtos e informações entre as diversas províncias, tá bom? Então a gente tem a Pérsia aqui no centro aqui da nossa lousa, né? E a gente pode ver o seguinte: de roxo, aliás, de laranjado é o que é a Pérsia na sua origem, né? Era só esse pedacinho de terra. De roxo é a conquista de Ciro, né? Que a gente viu no início do conteúdo sobre os persas, né? De amarelo nós temos as conquistas de Cambises, que era o filho de Ciro, né? E de verde nós temos as conquistas de Dario I. Então a gente pode ver a extensão total do Império Persa entre os anos de 530 a 330 a.C., tá bom? Cada um desses conquistadores, Ciro, Cambises e Dario I, foram responsáveis por formar essa grande expansão territorial dos persas, né? Por isso que a gente fala, quando a gente faz aquela lista, 5 maiores impérios da nossa história, o Império Persa sempre está nessa lista, porque eles vão conquistar basicamente quase que toda a Europa e boa parte da Ásia naquele período, é claro, tá bom? E aqui nós temos uma representação iconográfica, né, de quem foi Dario I, tá bom? Bom, a sociedade persa. Opa, voltei aqui rapidinho na fotografia de Dario I. Vamos falar sobre a sociedade persa em si, tá bom? A sociedade persa dividia-se em 3 grupos importantes: os sacerdotes, ou magos, né, respeitados por sua riqueza e sabedoria. Nós tínhamos então os sacerdotes, os nobres e as pessoas que sobreviviam da agricultura e do pastoreio, né, os camponeses. Então, sacerdotes, nobres e os camponeses é que formavam a sociedade persa. O comércio era a principal atividade econômica que nós tínhamos naquela sociedade, porque como inicialmente as terras eram menos férteis, então eles tiveram que passar para a grande expansão territorial para poder comercializar bastante, né? Então, essa atividade econômica e comercial vai fazer com que os persas, né, alcançassem terras tão distantes como Egito, Fenícia, Chipre, Índia e a costa do Mar Negro, né? O artesanato persa era muito valorizado, especialmente de tecidos, armas, objetos esmaltados e joias. A principal religião dos persas era o zoroastrismo, né? Que também é uma cultura politeísta, né? É uma religião que acreditava em vários deuses, né? Foi fundada no século VI a.C. por Zaratustra, também conhecido como Zoroastro. Para os zoroastristas, cara, que é uma palavra difícil, né? Existiam 2 forças opostas que lutavam entre si: Ahura Mazda, o criador benéfico, e Ahriman, o destruidor.
A gente fala então que era a dualidade do bem, que aqui no caso seria Ahura Mazda, e o mal, que seria Ahriman. Então, para a religião politeísta dos persas, os zoroastrismos, a vida é um grande embate entre o bem e o mal. E a gente tem que saber quais as ideias a gente vai carregar conosco, né? Segundo o zoroastrismo, então, os dois deuses estavam eternamente em conflito, o bem e o mal. Cabia aos homens praticar boas ações para que Ahura Mazda prevalecesse, ou seja, que o bem prevalecesse sobre o mal. O zoroastrismo, então, é considerado uma das primeiras religiões da história a exigir dos fiéis uma conduta moral, ou seja, que eles continuassem seguindo o caminho do bem. E aqui nós temos uma representação do fundador dos zoroastrismos, tá bom? Bom, galera, muito obrigado. A gente encerrou aqui, então, na aula de hoje, essas primeiras civilizações da nossa história, né? As culturas antigas, a Idade Antiga, né? E a partir da próxima aula, a gente ainda continua na Idade Antiga, só que a gente vai ter uma mudança radical. Até agora a gente chama de Idade Antiga Antiga. A partir do momento que a gente estuda os gregos, nós começamos a estudar a Idade Antiga Clássica. Só que eu vou tratar vocês com melhor na próxima aula sobre essa diferença entre antiguidade e clássico, né? O que é ser antigo e o que é ser clássico? Por que nós temos essa diferença entre essas primeiras 5 civilizações e os gregos e os romanos, que são chamados de antiguidades clássicas, tá bom? Peço que, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Que eu estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês. Na próxima semana a gente começa então um estudo sobre a antiguidade clássica, né? A Grécia Antiga. Essa semana a gente ainda vai finalizar um pouco melhor esse estudo sobre os persas e os fenícios, tá bom? Turma, abração, fiquem com Deus e até a próxima!